Cristo e o enigma simbólico. A imagem simbólica atribuída a Cristo nos primeiros séculos cristãos apresenta ambiguidade. Certos símbolos compartilhados com figuras demoníacas, como o leão e a serpente, causam estranhamento. Mesmo representações animais como o corvo e a águia aparecem nos dois campos simbólicos. O peixe, por sua vez, destaca-se como um dos emblemas mais antigos da tradição cristã primitiva. Complexidade do peixe como símbolo. O peixe não se reduz a uma simples alegoria ou acróstico. A conhecida fórmula que designa Jesus Cristo como Salvador parece posterior à difusão do símbolo. A interpretação de que o peixe representaria algo mais profundo sugere uma realidade espiritual multifacetada. Por isso, sua análise exige mais do que uma leitura literal. Diferenças entre alegoria e símbolo. A distinção entre alegoria e símbolo é fundamental para a hermenêutica cristã. Alegorias funcionam como metáforas fixas, enquanto símbolos abrangem uma densidade de significados. O peixe, nesse sentido, ultrapassa uma função meramente ilustrativa. Representa um conteúdo teológico e existencial não plenamente definível. Origens pré-cristãs do signo. A imagem do peixe possui raízes anteriores ao cristianismo. Na Babilônia, o deus peixe Oanes tinha sacerdotes com vestes escamosas. Em rituais fenícios, o peixe era servido em banquetes religiosos. Essas práticas conferem ao símbolo um passado ritualístico complexo. Tais origens reforçam sua ressignificação no contexto cristão. Reaparecimento no cristianismo primitivo. Durante o cristianismo nascente, o símbolo do peixe foi revitalizado. A presença em rituais como o batismo, onde o neófito é associado a um peixe submerso, reforça essa ligação. Tal reaparecimento não indica coincidência, mas recuperação consciente de arquétipos espirituais. O batismo adquire, assim, uma dimensão simbólica mais profunda. Pistas da astrologia antiga. A astrologia também ofereceu possíveis associações para o peixe. A ligação entre Cristo e o signo de peixes foi sugerida por estudiosos como Friedrich Munter. Documentos judaicos medievais mencionam o Messias surgindo sob esse signo. Isso aponta para uma interseção entre espiritualidade e cosmologia antiga, tradições judaicas e interpretações. Comentadores como Dom Isaac Abravanel reforçam essa conexão astrológica. Em suas leituras do livro de Daniel, há a expectativa da vinda messiânica relacionada ao signo de peixes. A tradição judaica medieval parece preservar ecos simbólicos ainda mais antigos. Esse elo com o zodíaco amplia o campo de interpretações cristãs. Universalidade do símbolo no tempo. A recorrência do peixe em diversos períodos históricos reforça sua universalidade. A simbologia atravessa culturas e religiões, demonstrando plasticidade e profundidade. Sua ressignificação no cristianismo é menos uma invenção do que uma transformação. Assim, o símbolo adquire nova força ao ser inserido na fé nascente. Peixes como casa celestial da justiça. Peixes é identificado na tradição astrológica como domicílio de Júpiter, associado à justiça e magnificência. Essa atribuição confere ao signo uma importância espiritual elevada. Registros antigos indicam uma conjunção entre Júpiter e Saturno nesse signo no ano 2365 do mundo. A ligação entre essa configuração astral e eventos messiânicos é recorrente na literatura religiosa. Influência planetária e destino judaico. Saturno e Júpiter são considerados determinantes para o destino global e especialmente do povo judeu. A lenda aponta que uma conjunção anterior a Moisés teria anunciado sua vinda. Tais interpretações, embora lendárias, fundamentam uma tradição astrológica persistente. Atribui-se a Saturno a tutela de Israel e a Júpiter o papel régio e justificador. Tradição messiânica astrológica. Expectativas messiânicas vinculadas a grandes conjunções em peixes surgem ao longo dos séculos. Abarbanel retoma ideias já presentes em Abraão ben Ia e Samuel ben Gabirol. Esses pensadores esperavam o Messias em momentos de convergência astral. Tal crença relaciona astrologia, história sagrada e esperança escatológica. A Palestina e o signo de peixes.
Diversas regiões antigas foram associadas a peixes, incluindo Palestina e Mesopotâmia. Essa correlação geográfica reforça a legitimidade da ligação messiânica com o signo. A tradição medieval considerava o domicílio de Júpiter uma terra profética. A presença dessa associação em múltiplas fontes dá-lhe valor histórico e simbólico. Saturno como estrela de Israel. Saturno é frequentemente referido como astro tutelar de Israel. Essa designação aparece em textos bíblicos e em comentários patrísticos. Em Amós 5:26, Keva é citado como o deus adorado sob forma astral. Mesmo em contextos gregos e romanos, os judeus são associados a esse planeta. O sábado, em diversas línguas, preserva esse vínculo semântico. Dualidade simbólica de Saturno. Embora protetor, Saturno também carrega conotações ambíguas. Na astrologia medieval, é visto como sede de Satanás. Essa duplicidade reflete a tensão entre justiça e severidade. Já o Dabalt, figura demiúrgica leonina, é frequentemente identificado com Saturno. A simbologia do leão reforça essa natureza complexa e imponente. Figuras apocalípticas e hierarquias cósmicas. Miguel, o arcanjo, também assume forma leonina segundo Orígenes. Ele aparece como o primeiro anjo do Criador, substituindo o demiurgo. Essa estrutura hierárquica é comum nos sistemas gnósticos. A proximidade entre figuras angélicas e planetárias revela sobreposição entre teologia e cosmologia. Demiurgo e a origem do mal. No pensamento gnóstico, especialmente entre os naacenos e apeles, o demiurgo assume papel ambivalente. Descrito como ígneo e autor do mal, aproxima-se da concepção de Javé como criador do mundo material. Essa leitura remete a uma crítica radical do Deus veterotestamentário. A figura de Saturno reforça esse simbolismo, associando-o à liminaridade entre justiça e destruição. Saturno, astro negro e maléfico. Desde a antiguidade, Saturno é caracterizado como um astro negro portador de influências maléficas. Baudelaire descreve seus símbolos animais como dragões, serpentes, escorpiões, víboras, raposas, gatos, ratos e aves noturnas, todos representantes de forças ocultas e hostis. A esse grupo insólito se junta o asno, também pertencente ao domínio saturnino, cuja natureza fria, lenta e indócil reforça sua associação com aspectos negativos e saturnais. O asno e a iconografia judaica. A figura do asno adquiriu um caráter simbólico profundo na representação do deus judaico. No célebre grafito do Palatino, encontra-se a imagem caricatural de um crucificado com cabeça de asno, expressão de um preconceito que remonta a fontes antigas como Plutarco, Diodoro, Joséfo e Tácito. Epifânio, por sua vez, associa a forma asinina ao arquétipo do arconte Sabalte. Tertuliano reage a tais acusações, ironizando a difamação. Sonhastes que nosso Deus tem cabeça de asno, e que somos simples arrieiros. Ambivalência simbólica do asno. Embora associado a forças infernais como Tifão e Sete, o asno também foi originalmente símbolo solar em algumas tradições. No papiro egípcio de Ani, ele é visto como inimigo a ser derrotado, ao lado da serpente Apep. Essa transição de símbolo solar para a figura demoníaca reflete uma mutação teológica e cultural profunda. Religiões e conjunções planetárias. A tradição medieval associa a fundação das grandes religiões monoteístas a conjunções específicas de planetas. O judaísmo teria surgido sob uma conjunção de Júpiter com Saturno, o Islã com Marte e Mercúrio, o cristianismo com Júpiter e o Sol, o Anticristo com a conjunção de Saturno e Marte. Essa tipologia astral alinha crenças com dinâmicas cósmicas, atribuindo às posições planetárias a revelação ou corrupção da fé. Vida e morte na concepção iraniana. Na visão iraniana, Júpiter representa a vida, Saturno, a morte. A conjunção entre ambos simboliza uma tensão polar entre criação e destruição. Tal encontro astral aconteceu 3 vezes no ano 7 a.C., todas no signo de Peixes, atingindo seu ápice em 29 de maio, com uma aproximação de apenas 0,21 graus, extremamente rara e luminosa.
Significado da conjunção de Sete a.C. Essa conjunção histórica de Júpiter e Saturno ocorreu propiflexum linii piscium, próximo à flexão da linha dos peixes. A proximidade angular e a posição equinocial ampliaram sua relevância simbólica e astrológica. Marte, ao mesmo tempo, encontrava-se em oposição, um aspecto que introduz tensão adicional, indicando, sob o prisma astrológico, um momento de intensificação cósmica e conflito espiritual. Cristianismo e a oposição celeste. A fundação simbólica do cristianismo é marcada por uma oposição celeste, particularmente entre os elementos de conjunção e separação. A configuração astral envolvendo Júpiter e Saturno no ano 7 a.C., calculada por estudiosos, sugere uma tensão inaugural. Essa oposição reflete a dualidade essencial que permeia a narrativa cristã, em especial na sua distinção entre mundos terrestre e espiritual. A simbologia solar e Gêmeos. A posição do Sol em Gêmeos à época do nascimento de Cristo destaca um signo dual, que evoca imediatamente pares simbólicos. Isso remete aos irmãos Horus e Sete da mitologia egípcia, cuja representação abrange conflito, sacrifício e complementaridade. Tais imagens ressoam com o drama do sacrifício cristão, antecipando, por analogia mítica, elementos centrais da tradição ocidental. 7 e a astrologia do Delta. Na astrologia egípcia, 7 é associado a Mercúrio, fato relevante diante da conjunção de Mercúrio com Júpiter relacionada à origem cristã. 7, também chamado Sut, teve um templo na capital do delta do Nilo. Ali, os judeus teriam sido forçados ao trabalho escravo, estabelecendo uma ligação simbólica entre dominação, transcendência e libertação futura. Pestis Sofia e a duplicidade crística. O apócrifo Pestis Sofia narra uma infância de Cristo em que há a duplicação da figura sagrada. Um ser semelhante a Jesus aparece, confundido com ele, até que ambos se unem. Essa narrativa ressalta o tema da unidade entre o terrestre e o celeste. A duplicação não é erro ou ilusão, mas revela uma verdade superior escondida sob formas aparentes. Ascendentes astrais medievais. Diversas escolas medievais propuseram horóscopos ideais para Cristo, variando entre Virgem, Balança e Peixes. Cada signo sugeria qualidades espirituais e éticas do Salvador. Astrólogos como Pedro de Alíaco viam essas conjunções como prenúncios de grandes transformações espirituais e políticas. A interpretação astrológica expressava, assim, um esforço de ordenar o transcendente através do cosmos. Ciclos cósmicos e messianismo. As grandes conjunções de Júpiter e Saturno, ocorrendo em ciclos de 2.800 anos, eram vistas como catalisadoras de mudanças históricas. Essas conjunções sinalizavam transições entre leis, poderes e revelações. Foram interpretadas como indicativos de adventos proféticos e rupturas religiosas, fortalecendo a ideia de que eventos terrenos respondem a padrões celestes. A cruz, os escravos e os símbolos. A crucificação como punição de escravos ressoa com imagens medievais e oníricas da cruz substituída por serpentes. Essa substituição sugere uma metamorfose simbólica do sofrimento em sabedoria ou revelação. Nos sonhos, a figura do Salvador transfigura-se em animal arquetípico, apontando para uma verdade mítica profunda e desconhecida das tradições doutrinárias. Dualidade gnóstica e nascimento. A descrição gnóstica do Salvador como uma entidade que brota do caos e desce do céu reflete a ideia de filocrineses, ou separação das naturezas. O nascimento cósmico do Cristo se dá como uma manifestação do tempo astrológico. Essa visão integra o conflito entre matéria e espírito, fundamentando o mito Cristo-Anticristo em uma estrutura cósmica inteligível à época. Fim de um ciclo temporal. O trecho destaca uma visão escatológica que prevê o fim do mundo em etapas bem definidas. Após o ano 530 da Era Comum, a tradição aponta para guerras simbólicas e místicas, como a dos monstros marinhos e a de Gog e Magog, culminando nos dias messiânicos. A recriação do mundo ocorreria apenas após 7.000 anos, revelando uma concepção cíclica do tempo e da história sagrada. Antinomia de Peixes.
O termo Taninim, interpretado por Rashi como peixes, insere o signo de peixes no imaginário escatológico. Essa associação sugere um simbolismo de duplicidade e conflito, reiterado por fontes astrológicas e apócrifas. A dualidade dos peixes remete à tensão entre forças opostas, marcando o elemento recorrente na simbologia dos fins dos tempos. Gêmeos e a simbologia do duplo. A conjunção planetária de 531 em Gêmeos reforça a ideia de antinomia, sendo este signo relacionado a pares simbólicos como os Dioscuros. Essas figuras mitológicas refletem temas de imortalidade e mortalidade, indicando contradições essenciais. A presença desta configuração no contexto escatológico amplia a leitura simbólica do tempo e dos eventos celestes. Paralelismo entre Gog e Magog. Gog e Magog são retratados como figuras antitéticas, tanto no Talmud quanto na tradição cristã. A oposição entre ocultamento e revelação sugere um paralelismo com os peixes, reforçando a duplicidade como chave hermenêutica. Este padrão de polaridade estende-se à literatura teológica medieval, que interpreta esses nomes como forças complementares em tensão. Tema dos irmãos na tradição cristã. A temática dos irmãos, comum nas figuras de Gêmeos e dos peixes, aparece também na tradição judeu-cristã, especialmente entre os ebionitas. Este motivo simbólico é associado a Cristo e reforça a ideia de duplicidade espiritual. A repetição do tema em diferentes sistemas religiosos sugere um arquétipo universal da divisão interior e do conflito redentor. A influência da precessão dos equinócios. A precessão do ponto vernal era bem conhecida entre os astrólogos antigos e influenciava concepções temporais e proféticas. A ligação entre os 7.000 anos do vaticínio e o deslocamento rumo a Aquário insere o tempo escatológico numa moldura astronômica precisa. Essa integração entre astronomia e profecia sustenta a lógica interna das previsões, astrologia e cronologia sagrada. A distinção antiga entre constelações reais e signos zodiacais fictícios reforça a leitura espiritual do céu. Os cálculos de Hiparco e as reflexões de Orígenes mostram a tentativa de conciliar observação empírica e especulação metafísica. Esta prática fundamentava a relação entre eventos celestes e marcos sagrados como o Anno Mundi, cosmologia cíclica e era messiânica. O deslocamento do ponto vernal para Aquário é interpretado como indício da transição para um novo éon. Tal leitura associa o céu em movimento com a renovação espiritual e social, caracterizando a cosmologia cíclica típica da astrologia esotérica. A estrutura das conjunções máximas. O estudo das conjunções máximas envolve o cálculo de ciclos planetários que influenciam concepções astrológicas e históricas. Pierre de Ailly e Cardano, figuras importantes da astrologia medieval, propuseram cronologias distintas para esses eventos, associando-os a marcos temporais da história mundial e espiritual. A duração média entre tais conjunções estimada em aproximadamente 795 anos, diferindo de suas previsões originais. Cálculos temporais e relevância astronômica. Os cálculos das conjunções realizadas por esses estudiosos situam a próxima grande conjunção por volta do ano 3254 d.C. Este marco é considerado crucial para a especulação astrológica, pois se acredita que tais eventos influenciam mudanças profundas na ordem espiritual e histórica da humanidade. A precisão dessas estimativas desafia a compreensão da cronologia medieval. O ano 1239 d.C. e as transformações espirituais. A marca dos 5.000 anos do Anno Mundi remete ao ano 1239 d.C. Período caracterizado por instabilidades espirituais, heresias e expectativas apocalípticas. Este momento também coincide com a fundação das ordens mendicantes, que renovaram a vida monástica e religiosa da época, sinalizando um novo ciclo de fervor e transformação dentro da cristandade. Joaquim de Fiore e a nova era do Espírito. Joaquim de Fiore destacou-se como uma voz profética para a chegada da era do Espírito Santo, anunciando a abertura do sétimo selo do Apocalipse.
Ele vinculou o início dessa nova era à fundação do monaquismo por São Bento, interpretando esse processo como um novo status do mundo espiritual, que precederia o florescimento pleno dessa etapa messiânica. Controvérsias e condenações do pensamento joaquimitano. Os ensinamentos de Joaquim foram considerados perigosos pela Igreja, sendo condenados no Quarto Concílio do Latrão em 1215. Apesar disso, suas ideias influenciaram profundamente o pensamento religioso e filosófico do período. Seus seguidores previram a substituição do evangelho tradicional pelo Evangelium Aeternum, refletindo uma visão radical sobre a história e o futuro espiritual da humanidade. Movimentos religiosos e heterodoxos no século XII. A época presenciou uma multiplicidade de movimentos espirituais que contestavam a ortodoxia oficial, como os cátaros, valdenses e begardos. Essas correntes expressavam um desejo de renovação e liberdade espiritual, conectando-se simbolicamente com o vento do pneuma, uma força metafórica de transformação e agitação nas crenças religiosas e sociais do tempo. O ano 530 e o início do monaquismo ocidental. O ano 530 d.C. figura como um ponto crítico, próximo da fundação do mosteiro de Monte Cassino e da consolidação do monaquismo ocidental. Essa data foi considerada pelo Talmud como um marco profético, sinalizando o início do status do Filho, etapa que prepararia a transição para a Era do Espírito Santo, segundo a interpretação joaquimita. O estado preparatório para a Era Messiânica. O início da nova era espiritual, embora latente na época de Joaquim, manifestava-se por um estado de inquietação e movimentação social intensa. A transição para o reino do Espírito Santo demandaria um período de preparação e desenvolvimento gradual, durante o qual novas ideias e práticas religiosas ganhavam espaço em toda a Europa medieval, antecipando transformações futuras. A mentalidade dos movimentos espirituais. Esses grupos se identificavam como entidades divinas, acreditando ser Deus por natureza e não necessitando de divindade exterior. Assumiam a condição de super-homens, adotando uma postura crítica em relação ao Evangelho, que consideravam em parte poético e não necessariamente verdadeiro. Para eles, o reino dos céus era um estado interno, não um domínio externo ou literal. Crítica ao Evangelho e à autonomia interior. Seguir o instinto interior era mais importante que aceitar as verdades cotidianamente pregadas nas Escrituras. Tal pensamento denota uma valorização do subjetivo em detrimento da tradição cristã. Essa atitude gerava tensão entre os adeptos desses movimentos e a Igreja, que via tais ideias como heréticas e rebeldes. Joaquim de Fiore e a origem das expectativas. Embora Joaquim participasse do movimento do Espírito, suas expectativas quanto à substituição do Evangelho e do papel das pessoas da Trindade eram radicais. Esse posicionamento só é compreensível como parte de uma corrente mais ampla da época, vista como uma revelação do Espírito Santo que a Igreja não podia conter. A coincidência cronológica e a psicologia anticristã. A sincronicidade do surgimento dessas ideias com a era do peixe anticristão sugere uma ligação psicológica profunda. O movimento do Espírito Santo e as ideias joaquimitas podem ser interpretados como manifestações iniciais da psicologia anticristã, que tensionava os valores estabelecidos pela tradição cristã, a sentença da Igreja e o contexto de rebeldia. A condenação das ideias consideradas extremas e rebeldes foi inevitável, pois representavam uma afronta direta à Igreja de Jesus Cristo. Contudo, mesmo entre esses inovadores, a convicção de estarem guiados pelo Espírito Santo sustentava suas ações, permitindo a coexistência de fé profunda com posições heterodoxas, o status do Espírito e a possibilidade de novos caminhos. Assim como Joaquim entendia o começo do status do Espírito Santo com São Bento, é possível admitir que ele antecipava uma nova fase espiritual. Apesar de consciente da realização do status do espírito, inconscientemente poderia estar impregnado por um arquétipo mais profundo e ambivalente do espírito, comum a experiências religiosas intensas. Arquétipo do espírito e ambivalência religiosa.
A compreensão do espírito não era apenas dogmática, mas envolvia um arquétipo ambivalente que refletia o duplo aspecto do divino, reconhecido desde a era gnóstica. Essa dualidade contribuiu para manifestações contraditórias dentro do movimento espiritual, reforçando a complexidade e a multiplicidade dos sentidos atribuídos ao Espírito Santo. Transição entre Cristo e Anticristo. O novo status introduzido por Joaquim visava superar o abismo entre Cristo e Anticristo, cujos primeiros indícios surgiram no século XI. Durante essa era, o Espírito Santo podia se transformar em espírito maléfico, afundando no racionalismo e intelectualismo, e levando a um processo trágico de perda do poder vivificante original. A ameaça velada do modernismo. O modernismo representa uma ameaça constante e quase invisível, como uma espada de Damocles sobre a humanidade. Sua natureza ambígua se manifesta sob formas sedutoras como bem-estar e paz mundial, escondendo o que pode ser interpretado como a presença do mal sob nomes idealistas. Essa ambiguidade dificulta o reconhecimento e o enfrentamento do perigo real que representa. O diabo na teologia trinitária. A antiga fórmula trinitária que serve de base para Joaquim não contempla a figura dogmática do diabo, embora este exista como mysterium iniquitatis, na margem da metafísica teológica. Sua ausência formal contribui para uma percepção ambígua do mal, cuja verdadeira ameaça é subestimada e pouco compreendida. A presença real do mal exige um enfrentamento que transcenda fórmulas tradicionais. A divisão política e psicológica contemporânea. O mundo contemporâneo está marcado por divisões políticas e internas, refletindo um sique enon radical, que fragmenta corações e sociedades. Essa polarização exige o retorno a um espírito originário, capaz de mediar e unir opostos. Tal concepção, embora muitas vezes mal interpretada, encontra paralelo em tradições antigas, como a alquimia, que buscava a integração das dualidades. União dos opostos na era de Aquário. Com a aproximação do novo éon, simbolizado por Aquário, a questão da união dos opostos torna-se central. O mal deixa de ser visto apenas como ausência do bem, passando a ser reconhecido em sua existência real e concreta. Essa problemática não será solucionada por sistemas filosóficos, políticos ou religiosos, mas pela experiência individual e viva do espírito. O impulso do arquétipo na evolução simbólica. O progresso secular na evolução dos símbolos religiosos, como exemplificado pela definição solene da Assunção de Maria, não decorre apenas de autoridades eclesiásticas, mas de um impulso profundo e espontâneo do arquétipo. Essa força arquetípica expressa a busca por uma realidade espiritual que transcende tempos e instituições. As 4 inteligências do movimento do Espírito Santo. Nos séculos XII e XIII, o movimento do Espírito Santo manifestou-se por meio de figuras notáveis: Alberto Magno, Tomás de Aquino, Rogério Bacon e Mestre Eckhart. Essas personalidades combinaram fé, filosofia e ciência, influenciando a compreensão religiosa e a incipiente alquimia latina, cujo conteúdo espiritual foi objeto de estudos aprofundados. A pedra filosofal e a alquimia cristã. A imagem da Immutabilis in Rupi Nova tem correspondência com o conceito alquímico do Lapis Philosophorum, a pedra dos filósofos, símbolo paralelo a Cristo, a pedra angular. Essa analogia reforça a conexão entre a tradição cristã e a filosofia hermética, que usa símbolos para expressar processos de transformação espiritual e material. Água, sangue e o solvente universal. Textos alquímicos interpretam a água que brota da rocha como símbolo do sangue de Cristo e do solvente universal, a aqua permanens. Tal representação aponta para a interligação entre elementos naturais e espirituais, reforçando a visão da alquimia como linguagem simbólica da renovação e da vida perene. Adão como pedra angular e rocha. Adão é simbolizado como a rocha, e a pedra angular, metáforas religiosas compartilhadas pela Igreja e pela alquimia, presentes em textos antigos como a primeira carta de Pedro e a primeira carta aos Coríntios.
Essa imagem reforça a ideia de um fundamento espiritual sólido, que se reflete tanto na tradição cristã quanto na simbologia alquímica. A nova rocha e a doutrina da filiação. A nova rupes substitui Cristo como fundamento, indicando que todo homem que recebe o Espírito Santo torna-se uma pedra viva, conforme a doutrina do Paráclito. Essa filiação espiritual é corroborada por passagens bíblicas que afirmam a condição de filhos do Altíssimo para os portadores do Espírito, indicando uma evolução teológica e espiritual. Conexões históricas com os naacenos e o monaquismo. Os naacenos anteciparam essa evolução espiritual, influenciando movimentos posteriores como o monaquismo, a reforma de Lutero e o desenvolvimento da ciência moderna por meio da alquimia. Isso mostra uma continuidade histórica na busca pela espiritualidade integrada ao conhecimento e à prática religiosa. O símbolo do peixe e a origem cristã. O símbolo do peixe, surgido por volta do ano 200 em Alexandria, tem significado batismal e apostólico, representando os fiéis como peixes. Cristo como pescador de homens e os milagres da pesca são paradigmas da missão apostólica, consolidando o peixe como símbolo central da fé cristã primitiva. Aspectos astrológicos do nascimento de Cristo. O episódio dos magos no Evangelho de Mateus indica uma conexão entre o nascimento de Cristo e mitos astrológicos, demonstrando que a figura de Cristo já era interpretada sob um prisma cosmológico e simbólico na era apostólica. Essa perspectiva reforça o papel de Cristo como um evento cósmico e espiritual. O símbolo do peixe na Era de Peixes. Na Era de Peixes, os evangelhos e as práticas pós-apostólicas reforçam o simbolismo do peixe, presente na alimentação, batismo e iconografia cristã. O peixe representa tanto o Salvador quanto seus seguidores, refletindo a assimilação de símbolos pré-existentes na recepção espiritual do cristianismo. Cristo como o primeiro peixe e o último carneiro. Cristo é concebido como o primeiro peixe da Era de Peixes e simultaneamente como o último carneiro, figura esta que sintetiza seu papel redentor e seu significado esotérico. Essa dupla imagem reforça o caráter transicional e cósmico do Salvador dentro da astrologia espiritual. Integração entre simbolismos bíblicos e alquímicos. As imagens da pedra, água, peixe e carneiro demonstram a interseção entre os símbolos bíblicos e alquímicos, revelando uma tradição esotérica profunda que fundamenta a espiritualidade cristã e seu desenvolvimento histórico. Essa integração simboliza a transformação interior e a manifestação do divino no mundo material.